só com o Evangelho mesmo, e na próxima segunda a gente continua com o estudo do Homem Integral. Tá Aí, certo. como tinha bastante tempo, aí a gente foi fazer a leitura completa. Aí hoje nós temos a presença da Lalinha, né? E pela Dona primeira vez da Lalinha, que dele. bom. Ô, Milão, tô aqui. Até que enfim, apareci. Que ótimo. Bom demais. Então nós temos aqui agora para comentar. Missão dos Espíritas. Lalinha, quer comentar um pouquinho? Você Ai, meu Deus. deu para ouvir bem a leitura? Deu para ouvir. Tá um pouquinho, tem um barulho aí, mas sei mais ou menos. A missão do espírita, aí está falando sobre pregação, mas é difícil você, por exemplo, passar algum dos seus entendimentos para alguém. Porque tem primeiro a falta de fala. Aquilo ali que pode falar. Porque tem pessoas que não podem. Você falar aquilo, aí você tem que ter. Então você fala, mas ele passar por um conhecimento, está tudo ele está passando. Porque tem certas pessoas que não têm nem condição, não têm jeito de chegar, não tem para chegar ali. Minha nora não gosta de suicídio de jeito nenhum, mas ela aceita, tadinha, por causa que ela ontem mesmo ela estava arrumando um frango aqui em casa, deu hora que eu para terminar, a Céu falou assim, está na hora do evangelho lá, nós vamos ir aí para fazer o evangelho lá. Não, não vou não, Sertão, eu estou aqui arrumando frango. Falei, não, Vanessa, fica tranquilo, o evangelho lá. E ela, é tipo assim, que era uma reunião muito demoníaca, né? Nós vamos fazer um culto a Deus. Não, você pode ficar tranquila que não é culto ao demônio. Você pode ficar tranquilo, confia em mim. Conversar com Deus. Lá uma meia hora da nossa casa, nós com Deus. Aí ela, não, eu sei, Daniel. Que hora? Aí nós veio, e ela que escutou tudo. Ela fala aqui da cozinha lá, é pertinho. Tem um corredorzinho, um cômodozinho novo. Então, ela falou, viu? Nós estamos na sala. E nós fizemos mais ou menos uma leitura boa. Não comentou a leitura, né? Não mais nada depois disso. Mas é difícil de entrar com a palavra do Espiritismo com pessoas que não dá bando para você chegar lá. Eu tenho minha filha, que é nada mesmo. Eu sou para ela, mas ó, eu sei que você não acredita. Mas eu para mim, assim, assado. Aí ela chora, não é que eu morrer, né? Ela só pensando, eu morrer, ela chora. Eu nunca mais vou ver a senhora. Fernanda, fica tranquila. Não é assim, não. Aí explico para ela. Se você fosse verdade, tanto que seria bom se fosse verdade, o jeito que eu estou falando. Tão bom se fosse verdade. Eu quero dizer, não acredita, mas se fosse verdade, seria maravilhoso. Então, é desse jeito. A gente tem essa missão de repassar para as pessoas, mas depois tem que saber para repassar o nosso pequeno conhecimento que a gente tem, né? Só que eu tenho que falar. Mas essa sua fala foi interessante. Você falou questão de pregar, né? Mas pregar é isso mesmo. Pregar é de acordo com as oportunidades. E a gente também não deve invadir o direito do outro, né? Se o outro não quer receber, mas vai surgindo as oportunidades. Porque, por exemplo, na campanha Alta Souza, como a gente faz para poder levar a palavra divina? A gente leva uma mensagem, quando bate a porta, a gente pede ajuda com roupas usadas, calçados, etc., ou alimentos que puder doar.
E pergunta se ela aceita a mensagem. Então, tem uma carta que explica o trabalho e tem uma mensagem. E a gente pergunta se aceita. Eles não aceitam. Alguns leem, às vezes nem leem, né? Mas se a pessoa fala, não aceito, não tem problema, né? Mas acho que o ensinamento é esse, é de acordo com a possibilidade. Tem pessoas que se abrem, né, para poder receber o ensinamento, outros não querem, então não dá oportunidade, né? Tem uns que é totalmente avesso aqui. Não aceita e pronto. E é desse jeito. Sim. Então, a gente vai passar de acordo com as possibilidades. Porque acontece o seguinte, tem um caso de uma obra que conta que o cara era muito amigo, tinha um amigo, aí esse amigo desencarnou, o não espírita, e teve algumas dificuldades no plano espiritual que eu não conhecia, né? Aí lá, de repente, o outro também que desencarnou aproximou dele, também já bem próximo um do outro, e sem falar, não, eu era espírita na Terra. Aí ele ficou muito triste, porque você, se você conhecia tudo isso aqui que você já conhecia, e você diz que é meu amigo, como é que você não passou para mim essas verdades que eu não conheci? As verdades. Então a gente pensando, se a gente é amigo e uma coisa tão boa, é importante que a gente passe. Agora, não vamos obrigar o outro, vamos Foi isso que eu fiz com a forçar ninguém, Fernanda. né? Foi isso que eu fiz com a Fernanda. Eu sei que você não acredita, mas é assim, assim, assim. Expliquei para ela. Você não precisa chorar. Não precisa não precisa direitinho. Faladinho, você acreditou, acreditou de jeito nenhum, né? Mas acreditou não, se for. Mas acreditar não acreditou. Não, já foi assim. Eu tinha um professor, eu me lembrei também, professor, ele disse que é ateu, sabe? Aí ele gostava muito sobre espiritismo, né? E eu conversava muito com ele, e ele gostava do que eu explicava, do que eu falava. Ele fazia, Maurício, eu torço demais para isso ser verdade. Quando eu chegar no plano espiritual, eu encontrar tudo isso que você fala, eu torço demais para ser verdade. Eu torço para eu estar errado, porque eu não acredito, mas seria muito bom se fosse verdade. Então é assim. Francisca, quer falar um pouquinho? Não, tá bem. Não, tá bem. Deixa eu dar a oportunidade do João falar. Eu não ouvi a leitura, só vi o finalzinho, mas essa passagem aí de pregar, inclusive ela já foi até objeto assim, de um tema de uma Concafras, que aconteceu aqui em Dourados há muitos anos atrás. Né? Era o Ir de Pregai que foi o tema. E eu gosto de lembrar naquela fala, eu não sei se é de Francisco Canto Xavier, que ele diz que a questão do Evangelho, né? Pratique o Evangelho, né? Se sobrar tempo, fale, né, sobre o Evangelho, né? Então, a parte assim do exemplo é muito importante, né, nessa questão do ir e pregar. E o espírita, ele é encaminhado para isso, né? O tempo todo, nos nossos estudos, né, ele fala sobre o comportamento, sobre a mudança de sentimento, de pensamento, de práticas, mesmo dentro dessa questão, né, que é o recomendável, né, que a gente
tenha esse comportamento de espíritas que está sempre buscando essa mudança, né? Essa mudança para melhor de si mesmo. Então, acho que essa é a melhor forma, né, de levar o ensinamento espírita, é através da mudança de comportamento. A gente, agora mesmo, né, eu estava na Rede Globo, minha irmã gosta muito de novela aqui, né? Ela assiste a TV aberta. Está repetindo aquela novela Viagem, né? Que é uma novela baseada em 2 livros espíritas, O Nosso Lar e aquele outro, agora esqueci o nome, que tem até o filme também. Então, aí mostra, né, dois espíritas. A vida continua, né? E a vida continua, isso mesmo. E mostra 2 espíritas, e mostra o comportamento deles. Eu acho que a melhor divulgação do espiritismo é isso, né? Ele mostra um que é advogado até, né, e tal, ele tem as suas dificuldades, seus problemas internos, né, mas é um comportamento diferenciado, mais equilibrado, a família, né, consegue levar um certo equilíbrio para a família. O outro ele já é médio, até faz as práticas mediúnicas e tudo mais. Então eu penso que é isso, né? O comportamento nosso, primeiro que é melhor para nós mesmos. Toda vez que a gente coloca mudança na nossa vida para melhor, nós estamos trazendo esse benefício para nós mesmos, para o nosso lar, para os nossos relacionamentos. E isso serve também de pregar, né? Prega através do comportamento, né? Da vivência evangélica, da vivência espírita. Esse eu acho que é o convite que a doutrina espírita nos faz. Evidentemente que às vezes muitos de nós não aceitam o convite, né? Ainda vivem naquelas aparências. Mas eu penso que cada vez mais, né, nós buscar essa atitude, né, mudança de atitude, com nós mesmos e com o próximo. Gratidão. Gratidão, João. Aqui eu vou só retomar o final. Eu acho que é muito legal, assim, você fala assim, pergunta-se, entre os chamados para o espiritismo, muitos transviaram. Então, nem todos que se dizem espíritas estão no caminho, né? Porque muitos transviaram. Aí ele pergunta, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Ou seja, como nós podemos identificar se aquele espírita realmente está seguindo o caminho certo? Aí a resposta do Erasto é a seguinte: reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão, porque só ensinar não adianta. Reconhecê-los-eis pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecê-los-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-los-eis, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei, esses são escolhidos e ele lhes dará a vitória. Então, essas são as palavras no final do Erasto, que nos mostra isso, que às vezes a gente tem um grupo, um fulano tal que é espírita, mas será que ele está no caminho? Será que ele não é daquele que extraviou muito, já fugiu da rota espírita? Porque muitas vezes estão no espiritismo, mas já fugiram do que o espiritismo ensina. Aqui dá o roteiro, pelo o caminho, né, os meios para entender se realmente aquele está no caminho certo ou não. É a prática, né? Inclusive o Odilon falou aí a forma mais fácil de pregar não é nem falar, mas demonstrar pelo exemplo da reforma íntima.
procurar se reformar, e à medida que nós nos reformamos, isso transparece para o povo, transparece para as pessoas a minha reforma interior. E essa minha reforma interior, então vamos ver o Odilon, supondo lá que o Odilon, ele é um cara espírita. Então o pessoal, o Odilon é espírita? É espírita. Mas ele, às vezes, não fica falando toda hora sobre a reencarnação, sobre o mundo espiritual, mas ele, quando alguém fala mal dos outros, ele não continua o assunto, porque aí ele não fala. Se alguém está praticando algum ato ruim, ele não faz. Ou seja, ele está se reformando moralmente. Então, ele pode pregar pela sua conduta, né? Então, acho que a melhor forma de pregar realmente é essa. Não precisa nem de falar, basta exemplificar. Então, acho que o tempo nosso está na hora de fazer nossas preces. Lalinha, é a seguinte, a gente faz o seguinte, cada um faz uma prece. E essa prece, você pode direcionar para sua família, você pode direcionar para a sua cidade, você pode direcionar para pessoas doentes, para pessoas desencarnadas. Você tem aí, por exemplo, 5 minutos. Hoje nós estamos... Falta 18 minutos para terminar. Então, então em torno de 3 a 5 minutos, a gente vai dar prece. Oi? Prece em silêncio. Pronto. Cada um faz sua prece em silêncio. Não, nós faz oral mesmo. Oral é importante para cada um acompanhar, sabe?